aqui no estúdio da CBN Campo Grande o Dr. Moacir Basso Júnior, oncologista, porque o nosso assunto é, claro, Novembro Azul, né? Você aí que ainda não fez o seu exame de rotina anual, aproveite esse mês, o mês de novembro, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Bom dia, doutor. Bom dia, Lígia. Bom dia aos ouvintes. Espero que estejam todos bem. A gente fala muito aqui sobre prevenção e isso vale para qualquer situação, né? Exato. De doença ao trânsito, a Sim. tudo que a gente faz, a gente precisa prevenir. Como é que está a situação aí dos homens? O senhor percebe que eles estão procurando mais atendimento, se antecipar a um possível diagnóstico, porque a gente sabe que quanto antes, Sim. maiores as chances de cura, de tratamento, né? Nós estamos notando que há um direcionamento realmente do paciente em buscar por saber se tem algum problema ou não. De fazer os exames, o ultrassom, a ressonância, o próprio exame no sangue, que é o PSA, o exame de toque e assim por diante. Então, a gente nota que está havendo uma diminuição daquela... O tabu, né? O tabu de procurar de um médico. procurar o médico e medo a respeito, inclusive, do toque prostático, que hoje especificamente é utilizado, porém não é das armas do arsenal, porém não é a única. E não significa que todos vão fazer o toque retal, Sim, né? não significa isso. Que acho que é o grande... o que afasta aí muitos homens, Você falou o grande tabu. É. Muitos ficam com medo, não vou fazer por causa disso. Até parece uma situação. Mas nós temos outros, um universo gigantesco de exames e de situações que nós podemos chegar a um diagnóstico e dar uma tranquilidade para o paciente. Claro. E outra coisa, Lígia, é importante saber o paciente que muitas vezes ele diagnostica não o câncer, mas diagnostica uma inflamação da próstata, a prostatite, a irritação, que num futuro pode levar ao câncer. Então ele trata isso antecipadamente. Olha que importante isso, né? Sim. E aí você tem sintomas, né? Sim. Que são o homem precisa ficar atento, né? O homem tem que prestar atenção, por exemplo, o jato. O jato urinário no início da vida ele é grosso, forte, faz xixi longe. Com o passar do tempo ele vai fazendo xixi cada vez mais fino e o gotejamento terminal. Isso não tem a ver com a quantidade de água que se ingere? Na realidade, a quantidade de água interfere no volume em si. Certo. Porém, essa dificuldade de urinar se desenvolve pela prostatite, inflamação da próstata, ou pelo câncer de próstata propriamente dito. Então, o primeiro sintoma que ele precisa observar é esse. Exatamente. Porém, entenda uma coisa, depois dos 50 anos de idade, mesmo não tendo uma dificuldade de urinar ou acordando 2, 3 vezes à noite para ir ao banheiro, ele tem que fazer os seus exames de prevenção. Sim, com certeza. Quais são aí, o que o senhor considera como fatores principais de risco para o câncer de próstata e o que o homem pode fazer para reduzir esse risco ao longo da vida? O homem deve procurar realmente o médico e fazer as avaliações. Como eu acabei de dizer, a prostatite é uma das alterações que podem vir a causar o câncer. Outra situação, obesidade, diminuição dos alimentos através de frutas, verduras e assim por diante. Diminuição da atividade física também pode causar. Infelizmente, aí entra uma outra seara que seria o tabagismo. Infelizmente, existe um percentual do câncer de próstata que também é causado pelo fumo, pelo tabagismo. Olha. Então, o indivíduo tem que se precaver frente a essas situações. E existe, infelizmente, a genética. O que você pode, como assim? Como é que eu vou saber se eu tenho uma genética? É só saber se teu avô, teu pai, alguém da sua família teve câncer de próstata. Se algum homem da sua família teve câncer de próstata, levanta uma luzinha, digamos, amarelo para o vermelho, onde você tem que pesquisar.
Não significa obrigatoriamente que você vai ter. Significa que você tem que pesquisar. Isso é importante o homem entender. Não é porque o pai teve, obrigatoriamente ele vai ter, mas ele tem uma incidência maior. E quando o senhor falou agora sobre o fumo, aí acende o alerta para os jovens, porque a gente tem visto aí uma geração que voltou a fazer uso do fumo, né? Narguile, toda essa situação aí, eles, no final, vai ser a mesma situação do cigarro. O antigo cigarro aí, leve vantagem em tudo, que a gente sabe, né? No famoso jogador de futebol. É porque isso cai direto na corrente sanguínea, né? Cai direto na corrente sanguínea e, infelizmente, ele é viciante. O indivíduo cada vez vai querer mais. E aí entra a situação do narguile, onde você utiliza e vários outros utilizam ao mesmo tempo. Quer dizer, você fica passando de um para o outro. Você tem uma passagem de salivas e é fluido. Então, tem que tomar cuidado, jovem. Não só com isso, mas com outras doenças. Aí a gente entra numa coisa muito abrangente. Né? Agora vamos falar de diagnóstico, quando se diagnostica o câncer propriamente dito. Como é o tratamento a partir... É claro que depende muito do grau desse câncer, né? Mas quais são aí os tratamentos, o que se faz hoje? Inclusive, eu, há pouco tempo entrevistei um médico aqui que inaugurou a cirurgia robótica na Cacemes, que agora a tecnologia está aí e que vem ajudar muito nesse tipo de tratamento também. Mas quando se chega a esse ponto da cirurgia, já é algo bem mais avançado, é isso? Bom, entenda da seguinte maneira. Teoricamente, o que cura realmente o câncer de próstata e a maioria dos cânceres seria a cirurgia. Então, você vai retirar aquela área que está com lesão ou o órgão que está com lesão. Então, a cirurgia de próstata seria o carro-chefe. O primeiro. Tá. Você diagnosticou, cirurgia. Tá. Quanto mais cedo, a cirurgia é menos mutiladora. Certo. Porque entenda, se você tiver uma lesão pequena, a cirurgia é pequena. Se você tiver uma lesão muito grande, a cirurgia vai ser muito grande. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Exatamente. E isso daí é muito importante, principalmente para o indivíduo que diagnostica isso com 50, 60 anos. O indivíduo que diagnostica um câncer, mesmo em estadiamento avançado com 85, 90 anos, você tem que prestar atenção. O que é melhor? Aí entra radioterapia, bloqueio de hormônio. Ô, doutor, mas por que nessa idade eu não faço a cirurgia? Não é que não faça. O risco é maior, né? O risco é maior. Aí o paciente já tem uma comorbidade, ou seja, já tem uma doença junto. Ele tem problema do coração. Aí eu vou arriscar fazer uma cirurgia? Não vou. Aí eu lanço mão de outras coisas. Bloqueio de hormônio. O homem tem que saber o seguinte. Existem alguns trabalhos feitos nos Estados Unidos que um homem com 100 anos de idade, 100% deles vão ter câncer de próstata. Não se sabe qual estadiamento, mas com 100 anos ele vai ter câncer de próstata. Isso não é não é minha estatística, isso é ciência. Por que disso? Porque o homem, desde que nasce, ele produz testosterona. É a mesma coisa da mulher. A mulher só produz o estrogênio dos 14, quando ela menstrua, idade fértil. Até exatamente a idade fértil. Quando ela entra na menopausa, aí para. Então, você tem um estrogênio que protege o coração, por exemplo. Exatamente. Né? E o homem não. O homem fica produzindo isso constantemente. Então, aumenta a chance e a incidência dessa situação. Por isso. Eu acho que os homens não vão mais falar que querem chegar aos 100 anos, doutor. Eu também desconfio. Agora... Mas a gente está evoluindo muito. Nós estamos evoluindo demais. Só que ainda nós não conseguimos falar quando você vai ter o câncer de próstata. Então, o grande problema, vamos fazer o teste... Mas a ciência está evoluindo muito rápido. Sim, mas o grande problema é que, mesmo fazendo o teste genético, você chega lá e fala o seguinte, sim, mas quando que eu vou ter?
Não, o teste genético não é te uma bola de avisa que cristal. vai desenvolver em 2025. Não, que pode, né? Se você se cuidar, tiver os hábitos corretos, talvez nem desenvolva, né, doutor? Exatamente. A probabilidade é até de não desenvolver. E isso que a gente luta por. Na realidade, é mais alguma coisa que você tem em mãos para você lutar contra. É lógico que o indivíduo que faz um teste genético e a incidência dele é alta, ele vai fazer mais exames. Olha, eu tenho a chance. Mas, infelizmente, não vai falar que vai acontecer isso amanhã de manhã. Isso daí nós não sabemos. Então, é obrigatório a investigação e os exames constantes, rotineiros, anuais, pelo menos. E a mudança de hábitos, do estilo de vida. Fundamental. Isso a gente tem ouvido em todas as clínicas médicas, né? Todas. Isso daí não é só para oncologia, é para cardiologia. Atividade física, alimentação regrada é a melhor coisa. Não significa que você não pode, uma ou outra vez, comer uma gordura. Não significa isso. Mas não é abusar. E não significa que você também não vá ter certa doença. É que o seu corpo vai enfrentar essa doença melhor também. Comprovadamente, né? Quem faz atividade física, por exemplo, no caso de ter que fazer uma quimioterapia, a pessoa suporta melhor a quimioterapia, por incrível que pareça. Ela tem mais capacidade, o organismo é mais forte, mais firme, aceita melhor essa situação e ela passa pela quimioterapia melhor. Já houve casos de pacientes que o senhor tenha testemunhado de que tinham tantas sessões previstas e justamente pelo hábito saudável ele acabou fazendo menos sessões de químio, alguma coisa assim? Lígia, na realidade, antes, certo? Eu vou falar um bom tempo atrás, nós fazíamos por 1 ano a quimioterapia em alguns pacientes. Certo? Com o passar do tempo, os estudos, com a orientação, a quimioterapia passou para 6 ciclos ou quase 6 meses. Então, nós já temos uma diminuição. Certo. Você entendeu? Graças a uma alimentação melhor, a uma atividade física, a orientações todas dos médicos que fazem para o paciente. Então, existe sim, comprovadamente, esse tipo de situação. Sensacional. Agora, hoje nós temos ali mais ou menos um nível de 6 que é o padrão, ciclos, né? Por quê? Porque é baseado em estatística, em estudos. Na realidade, fazer menos, então você está fazendo errado. E para não ter metástase também, né, doutor? Que é o grande medo. Aí é o grande medo. Que a gente quer evitar, né? A raiz, né? Exato. Que todo mundo fala, enraizou. Essa é uma das situações, infelizmente, que a gente tenta buscar evitar e parar o problema. Quando vocês diagnosticam, no caso do homem, um câncer de próstata já em estágio avançado, normalmente vem seguido já de outros tipos de estadiamento que fala? Na realidade, o estadiamento em si são 4. Estadiamento 1 é um tumor bem pequenininho, certo? O estadiamento 2 é um tumor que é um pouquinho maior, que ele segura pertinho para sair da próstata. Um estadiamento 3, ele saiu da próstata, pode estar em gânglios pertinho, ínguas, perto da próstata, ou localizado ali bem pertinho da próstata em si. E o estadiamento 4 é quando ele sai da próstata, sai da região perto da próstata e vai para outros órgãos, acomete outros órgãos. Então, o grande problema, por exemplo, se ele tem um câncer de próstata, a bexiga está logo em cima, e esse câncer de próstata invadiu a bexiga, é estadiamento 4. Certo. Ele não precisa ir para o osso e para outros Esse paciente, ele sente dores? Uma boa parte dos pacientes sente dor, mas geralmente os pacientes em estadiamentos iniciais, eles não sentem e até dor. o 3 não sente dor. Vai sentir o estadiamento 4, que é o grande problema, porque o câncer de próstata tem um ímã, tem um direcionamento para os ossos. É como se você colocar um ferro e o ímã do lado de cá, o ferro vai puxar para o... Certo? Então, os ossos são mais acometidos. Tanto é uma realidade que você avalia a ressonância da próstata e faz um exame chamado cintilografia óssea, que é a avaliação da parte óssea
do organismo do indivíduo, porque é o local onde mais desenvolve a chance. Não que não possa ter em outros locais. Certo. Certo? Mas é a maior probabilidade. Sim, pode ter pulmão, pode ter fígado, mas a probabilidade de, digamos assim, 90% osso e o restante relacionado com outros órgãos. Então, aproveitando esse Novembro Azul aqui, qual é a recomendação que o senhor deixa aí para quem está nos ouvindo? Na realidade, eu sempre falo o seguinte, tenha medo, porque se a partir do momento que você tiver medo, você vai procurar buscar todas as ferramentas que estão disponíveis para você chegar a um diagnóstico. Olhe o paciente ruim para você não chegar a esse nível. Então, a investigação é a melhor coisa que tem. Procurar cedo, talvez desnecessário, ótimo, que o médico fale, olha, você está excelente, não precisa nada, volte só o ano que vem. Que bênção quando eu falo isso para os meus pacientes. Tem um número, doutor, a cada tantos 10 pacientes que o senhor atende, quantos o senhor dá essa boa notícia? É complexo isso, mas eu tenho vários pacientes, por exemplo, que chegaram com a gente no tratamento, tinha 3 meses de vida, a orientação era 3 meses de vida e tem 12 anos. Tem mulher com câncer de mama que eu espero que ela esteja ouvindo, que ela falou que ia ouvir, é a Simone, e que teve uma gravidez no meio da quimioterapia e está com uma criança de 5 anos bem... Parabéns, Simone. Se você estiver nos ouvindo, o nosso WhatsApp 999323500. Faço questão aqui de receber sua mensagem. Que bacana. Então, essas são coisas maravilhosas. E homens que fizemos o tratamento, fizemos o bloqueio e o paciente melhorou e está hoje só em acompanhamento. Mais de 15 anos em acompanhamento. Vida. Gente, se você diagnostica com 70, mais 15 anos, 85. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque prova que o diagnóstico não é a sentença de morte, que muita gente acha que nem quer ir lá porque não quer receber essa notícia, né? Usam erroneamente, quem procura acha, mas acha cedo. É bom que acha cedo e resolve cedo. Exato. Para salvar vidas. Muito bom, muito bom. Mas a sua pergunta foi qual o número? Bom, infelizmente, nós somos mais direcionados para receber os pacientes com diagnóstico, já com problemas. Então, na realidade, fica difícil de eu te falar isso. Não é bacana daí, porque o senhor já vai receber o paciente que realmente já veio para tratamento. A triagem a gente faz um pouquinho menos, apesar de eu fazer bastante, porque a gente faz amizade e o paciente me procura, o filho dele me procura porque ele gostou do tratamento, da conversa, porque eu tento ser desse jeito com o meu paciente, conversar com o meu paciente, explicar para ele o porquê e assim por diante. Claro. E eu acho que essa forma de não... de receber o paciente de estudo, né? É fundamental. Porque o paciente já vem ali assustado. Sim. Né? Então, se ele não é acolhido, se ele não tem um entendimento, e às vezes, como ele já vem com um receio, às vezes ele bloqueia como ele vai receber essa notícia também. Exatamente. Não é isso que acontece? Exatamente. Se você abre uma chance para o paciente, explica direitinho para o paciente, ele aceita, você coloca as estatísticas, fala quanto tempo. A história, apesar que eu não gosto de falar tempos de vida, mas a história que você fala é o seguinte, não, se o senhor fizer esse tal tratamento, o senhor tem pelo menos 15 anos de vida. Aí ele fica assim, eu tenho 70, mais 15 são 85. Tá ótimo para mim 80. Então, faça o tratamento. Então, o paciente aceita melhor esta situação. É diferente de outros tipos de câncer. Entenda uma coisa, não que nenhum deles seja prejudicial, mas eu tenho uma coisa no câncer de próstata, que é o bloqueio de hormônio. Eu tirando a testosterona, eu tiro a gasolina que jogo na fogueira. Claro. Eu diminuo a fogueira. Então, eu dou maior chance para o paciente. Sensacional. Eu conversei aqui com o Dr. Moacir Basso Júnior, médico oncologista. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que são importantíssimos
não só neste mês, né, de novembro, que Sim. foi aí destinado para conscientização, o Novembro Azul, mas é importante que ao longo do ano todo, porque às vezes a pessoa não pode agora, não tem tempo nesse mês, não tem importância. Não. Destine um mês do ano para cuidar disso. Eu sempre dou uma dica, eu costumo aprendi isso com a minha mãe, o mês do aniversário. O mês do meu aniversário é o mês que eu faço o check-up. É o meu mês. Ótimo. Então é uma dica que eu acho que é bacana, você não esquece nunca, né, que é aquele mês, né? Então, enfim, mas aí cada um vai agir como pode. Tem pessoas que deixam para o período de férias, né, mas não deixe de fazer. E né? eu estou à disposição de vocês para falar não só do câncer de mama, próstata, sobre outras situações que a gente pode conversar, bater um papo. Eu acho que informação e levar a informação para a população Sim. nunca é uma coisa... Com informação, a gente resolve muita coisa Muito. e vamos longe. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço você. Um bom dia para o senhor, bom final dia de a todos. semana. Vocês também. CBN Saúde. Oferecimento Unimed Campo Grande. Aqui tem presença que transforma. E Sabin, cuidado completo. Viver é uma arte. Cuidar da sua saúde também.